todos, eu sou Luna Diamond, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês um relato muito triste. Talvez ajude as outras mamães a passar pelo processo, tá? Às vezes tem mamães que têm dúvidas. Bom, vamos lá. E eu já sou mamãe de dois lindos, maravilhosos filhos. Mas o que acontece? Por que eu vim parar aqui? Este ano, né, novamente, eu engravidei e a gestação estava indo tudo ok. Eu descobri a gestação, né, por causa do atraso menstrual. E aí fiz o teste, né, aquele teste rápido, deu positivo. Aí eu fui fazer o beta-HCG para mostrar se realmente a gestação estava evoluindo. Ok. Vi muitos relatos dizendo que toda mamãe pode acabar perdendo, né, o embrião nos 3 primeiros meses de gestação. Tanto que o ano passado eu também estava esperando um bebê e eu perdi na 8ª semana de gestação. E esse ano aconteceu a mesma coisa, só que eu tive algumas complicações. Bom, então eu fiz a abertura de pré-natal, fiz os exames de sangue, de urina e realmente eu estou grávida, ok. E aí foi passando as semanas, eu já estava já de 11 semanas, né, segundo o atraso menstrual, eu estaria de 11 semanas. Só que aí eu comecei a ter um sangramento. Falei, peraí, tá sangrando. Bem pouquinho, sabe? Tipo uma borra de café. Marronzinho. Aí foi passando, tava começando a ter umas cólicas e os sintomas de gravidez começaram a sumir, né? Quando eu tava umas 2 semanas antes, lá pra 9ª semana, sumiu. Quais eram os sintomas que antes eu sentia? Aquele mal-estar, saliva na boca, seios inchados, vontade de comer um monte de coisa. Tudo isso são sintomas de gravidez. E esses sintomas já tinham sumido antes de vir essa borra de café. Aí veio a borra de café e comecei a ficar com cólica. Eu tava passeando, né, com meu esposo. E aí de repente eu comecei a sentir algo descendo. E aí eu fui ver, era sangue. Pouco, não era muito, era pouco. E aí eu fiquei preocupada, falei, vou repousar. Fui pra casa e fiquei de repouso. Ok. No outro dia, sangue de novo. Eu fiquei de repouso. E cólica, um pouquinho, não muito. Aí no terceiro dia, muito sangue. Aí eu fui correndo, né, no hospital da mulher. E aí eles fizeram exame de toque para verificar se o colo do útero estava aberto. Ele não estava fechado. E fizeram um ultrassom transvaginal para ver se tinha alguma coisa. No início do ultrassom, só mostrava o saco gestacional, meio deformado. E aí lá no fundo do lado direito, com muito esforço, eles encontraram um pequeno embrião que parou de desenvolver com 6 semanas. Eles falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar 14 dias para ver o que acontece. E daqui a 14 dias você volta e faz aqui a ultrassom de novo, para ver se essa gestação evolui ou se ela se encerra. É muito difícil, a médica falou, que quando o embrião para de desenvolver, é muito difícil ele voltar a se desenvolver. E como ele era muito pequenininho, tinha 6 semanas, ele era bem pequenininho mesmo, na ultrassom não deu para ver os batimentos dele, tá? Porque ele tinha que ter 7 semanas para eles conseguirem ver. E ele parou em 6 semanas. Falei, tá bom, então eu vou voltar para casa, vou repousar, e é isso aí. Beleza. No outro dia, o sangramento começou a aumentar. E no outro dia, no meio da noite, eu tava descansando, né, assistindo um filme. No meio da noite, eu comecei a ter uma cólica infernal.
Não, uma cólica indescritível. Que eu começava a gritar, gritar, gritar. Foi muito forte. E muito sangue. Aí eu falei assim, não, vou tomar então um paracetamol e vou ficar deitadinha. E me contorcia na cama de dor. E meu útero ficava contraindo toda hora e soltava, contraindo e soltava. Eu falei, acho que eu tô perdendo o bebê, tô eliminando, né, o saco gestacional, eliminando o embrião. Mas não, saía coágulos de sangue, saía pedaços grandes, mas não foi bem assim, né? Então, eu não, nossa, eu gritava de dor, gritava mesmo, foi uma dor de parto, né, da expulsão. Só que o meu corpo, ele estava fazendo o processo, mas não estava expulsando o que deveria realmente expulsar. O meu embrião, ele ficou muito no fundo do colo do útero, bem no fundo mesmo. Então ia ter muita dificuldade em expulsar, né? E aí eu fui imediatamente, meu esposo chamou o Uber, a gente foi de Uber voando pra emergência. Cheguei aqui já gritando. Aí eles foram fazer exame de toque e viram que meu colo do útero estava já dilatado, já estava aberto. E eu tava gritando muita dor. Aí eles me deram Tramal pra tomar pra tentar retirar a dor. Mas, gente, a dor não some. Por mais medicamento que eles te dêem, a dor não some. A dor fica. E como eu já estava de jejum, que eu parei de comer era umas 10 e pouco da noite, então eles me colocaram na fila de espera pra cirurgia. Aí a médica falou, olha, você vai ter que fazer curetagem. Aí eu falei, nossa, sério? Então assim, o que é curetagem? Tem 2 tipos de curetagem, né? Que eu me lembro. Depois vocês pesquisem a fundo, porque eu não sou médica e eu só sei explicar o que a médica me explicou e algumas coisas que eu li, né, em alguns sites. Então assim, eles utilizam uma cureta para raspar, puxar de inox, em forma de colher. Eles vão raspando e catando os pedaços de coágulos, né? O embrião, vai puxando. Tem esse método de curetagem e tem um método menos invasivo, que é AMIL, acho que é o nome, uma coisa assim. Depois eu ponho o nome aqui direitinho, o nome correto. Esse, ele é de sucção. Então eles põem um caninho, uma seringa grossa assim, e vai utilizando uma máquina que vai sugando, né? E aí vai sugando tudo que tá dentro do útero. Esse é o método menos agressivo pro útero. E eles falaram que usa isso. E caso fique alguma coisinha, eles usam a curetagem. Eu falei, tá, beleza. Aí vamos lá. Gente, ela colocou um arzinho, né? Aquela sonda de oxigênio. Não pode entrar ninguém, tá? Então seu companheiro, né? Ou seu acompanhante fica na sala de espera. E aí eu fui lá, né? Morrendo de dor. Eles põem um acesso no seu braço. E ela falou, olha, eu vou te dar um medicamento pra você descansar, tá? Você não sentir nada, você não vai ver nada. Eu, mas eu tô morrendo de medo. Eu tinha muito medo de ser apagada, gente. Mas é muito engraçado e muito agradável. Quando eles põem esse medicamento, você tá falando com a enfermeira ou com a médica, de repente você, simplesmente apaga. E aí eu acordei, né? Tive um lapso de que eu tava no meio da cirurgia, consegui ver alguma coisa assim, mas eu peguei e voltei a dormir. Eu acordei na sala pós-cirúrgica, depois de 1 hora mais ou menos, por aí. Esse procedimento leva 1 hora, 40 minutos, por aí. E eu acordei na sala já tranquila, acordei assim, falei, nossa, já foi? Já foi. Então assim, é um método seguro, é um método legal, tá? Então vocês que estão com medo de fazer curetagem, olha, a única parte difícil é a parte em que eles precisam fazer a abertura do colo do útero.
O meu já estava aberto, graças a Deus. O meu teve abertura em casa mesmo. Caso o seu colo do útero não esteja aberto, eles vão introduzir comprimidos no canal vaginal para que ocorra a abertura desse colo do útero para poder fazer a curetagem. Porque se o seu colo do útero não estiver aberto, eles não vão conseguir fazer. Então eles precisam ter essa abertura. O meu já estava aberto. Teve moças que estavam aqui que elas tiveram que, infelizmente, fazer esse processo de abertura, que é a indução do parto, né? Quando você vai ter um bebê, eles também fazem essa indução de parto, né? Só que é uma dor de ficar gritando, de querer subir pelas paredes, é uma dor indescritível. Quem teve parto normal ou quem passou por contrações uterinas sabe da dor que eu tô falando. Essa dor, ela é assim, ela é muito forte, muito mesmo. É uma dor que vai e volta e fica. E você começa a gritar, você não consegue. Você quer quebrar tudo, de tão forte que é a dor. Então, a indução para abertura do colo do útero é um procedimento obrigatório para fazer a curetagem. Agora, a curetagem, você não sente nada, você não vê nada. E assim que você acorda, você tá medicada, você toma anti-inflamatório, você toma remédios para não ter dor, tipo de pirona, né? E, cara, é tranquilo. Então, assim, questões físicas, é tranquilo a curetagem, tá? Não precisa ter medo, não precisa ficar assustada. O único problema é a abertura do colo do útero. Só isso que é muito difícil. Então, quem passou aí por curetagem sabe o quanto é difícil. Então, assim, de ponto de vista físico, é isso que eu tenho pra falar. De ponto de vista emocional, pensa comigo, é triste. Por quê? Porque a gente estava esperando uma vida. Essa vida não vingou. Só que todos os médicos, eles explicam que o culpado não é a mãe, tá? Nunca vai ser. Por quê? Se o seu corpo não desenvolveu o embrião para virar feto, você não é culpada disso. Isso ocorre porque ocorreu um probleminha de cromossomos. Então, assim, quando o seu corpo vê que essa criança pode ter uma má formação muito grande, o próprio corpo da gente identifica e começa a eliminar. Então, assim, por isso que muitas mamães perdem os seus bebês nos 3 primeiros meses de gestação, né? O cromossomos não entende que tá tudo certo e tá tendo aquela má formação, né? Essas malformações pode ser do próprio corpo da mulher, pode ser da qualidade do esperma, pode ser milhões de coisas que podem ocorrer, né? Então, essas malformações, deu aquela malformação, o corpo tenta eliminar, né? Isso é uma coisa biológica do corpo, tá? Então, não fica triste, não fica falando, nossa, foi por causa de mim. Não, não foi, gente. Não é por causa de vocês. O próprio corpo faz a seleção natural. Olha, esse embrião aqui, ele é saudável, vamos evoluir. O óvulo é saudável, o espermatozoide é saudável, vamos evoluir. E aí fica tudo certo. Agora, quando vê que tem malformações, tipo, esse cromossomo aqui não é saudável. Então, o próprio corpo para o processo de evolução do embrião e aí ocorre o aborto espontâneo ou o aborto retido, né? E aí é só fazer esse processo de curetagem. Agora, questões emocionais, gente, é triste sim. Eu vejo que tem muitas mamães que desejam muito ter um bebê, né? Como eu tenho 2 filhos, eu já estou muito feliz com 2 filhos super saudáveis. Sobre o bebê que eu perdi, é triste, eu fiquei triste, sim. Mas, por um lado, eu já esperava. Então, eu sou uma pessoa mais lógica nessa parte. Eu falo, pera, vamos esperar 3 meses.
Depois de 3 meses de gestação, aí sim eu começo a considerar uma gestação mesmo. Antes de 3 meses eu procuro não ter esperança. E por que eu penso assim? Porque os médicos falam isso. Espera 3 meses. Não sai falando para todo mundo que você tá grávida. Você não sabe o que vai acontecer dentro desses 3 meses, tá? Então espera. Deu 3 meses, deu 14 semanas de gestação, é ok, tá tudo bem? Beleza. Aí você pode sair falando. Então assim, eu já estou preparada para aguardar 3 meses. E foi o que aconteceu, né? E é isso, gente. Eu quis deixar esse relato para vocês ficarem mais calmos. Vou deixar aqui algumas imagens das coisas que eu comi, como que foi. E pode ver que eu tô no hospital. Eu vou ter alta até as 3 da tarde de hoje. Então, fui internada ontem, de manhã. E tô saindo hoje à tarde. Então, leva aí um processo de 24 a 32 horas pra ter alta, tá? Mas fiquem bem, se cuidem, né? Cuidem bem da sua saúde e não desistam. Vocês que querem ser mamães, não desistam, mas lembre-se da regra desses 3 meses, tá bom? E se você quiser deixar seu relato aqui, pode deixar, tá? Se vocês quiserem contar como que foi, se vocês estão passando por esse processo, é isso. Eu só queria deixar esse relato. Apesar de não ter nada a ver assim com o canal, mas eu achei importante deixar um pedacinho aqui da minha vida compartilhado com vocês para vocês poderem ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de tranquilidade sobre esse procedimento, tá? De curetagem. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos e muita saúde e que todos sejam abençoados. Até a próxima.